Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar assistindo essa mensagem e eu quero agora convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. As Sagradas Escrituras dizem assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, ó Deus, a ministração dessa palavra, para que ela chegue clara e ela seja edificante na vida daqueles que vão estar ouvindo essa mensagem. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, nós todos estamos perplexos com os acontecimentos dos últimos dias. Foi essa frase que eu usei ao iniciar o meu sermão que eu preguei no dia 20 de março de 2011. Naquela ocasião, eu estava pastoreando a igreja na cidade de Kuana, no Japão. E há poucos dias havia acontecido o mais terrível terremoto da história do Japão, o terremoto de Fukushima. Esse abalo sísmico foi na ordem de 9,0 graus na escala Richter. Foi considerado o maior terremoto em terras nipônicas. E ele foi sucedido de um tsunami jamais visto na história do Japão. Como se não bastasse esse terremoto seguido desse tsunami, esses dois cataclismas, eles promoveram o estrago do sistema de refrigeração da usina nuclear de Fukushima. E como o sistema de resfriamento da usina foi comprometido, a iminência de uma tragédia nuclear era evidente. Uma tragédia radioativa, talvez maior do que aquela que aconteceu na usina de Chernobyl, na antiga União Soviética, no ano de 1986. O evento que aconteceu no Japão no ano de 2011, esse terremoto, o saldo dessa tragédia foram 20 mil mortes. 20 mil almas se perderam por conta dessa tragédia. E diante desse trágico acontecimento, eu me perguntei na época: aonde está Deus em meio a essa tragédia? Passaram-se 9 anos. Agora estou no Brasil, vivendo na cidade de São José dos Campos. O ano agora é 2020 e é o mesmo mês de março. Uma pandemia acontece. Não é o ebola. Também não é a gripe suína. Também não é a gripe provocada pelas aves. É um novo e terrível vírus
altamente contagioso, letal para idosos e para pessoas com baixa imunidade. Esse novo vírus leva nações, chefes de estados a promoverem um isolamento social como nunca houve na história da humanidade. Um isolamento, um confinamento, tudo na tentativa de tentar frear esse contágio. Do dia para a noite, você, eu, todos nós que habitamos nesse planeta, fomos privados de trabalhar. Muitos não, todos os esportes na face da terra, futebol, atletismo, natação, Olimpíadas, tudo foi paralisado por conta dessa pandemia. Chefes de nações batem cabeça tentando encontrar a melhor saída para os povos. Famílias são abruptamente separadas. Todos se perguntam, será que o sistema de saúde está preparado para tudo isso? Será que se eu for infectado, eu conseguirei ser atendido? E caso eu seja atendido, será que eu serei curado? E o pior, a pergunta que não quer calar, se eu for infectado, será que eu transmiti isso para mais pessoas? Uma vez que esse vírus, o Covid-19, é altamente contagioso. Nunca a frase que eu disse há 9 anos lá no Japão esteve tão atual desde aquela data. Estamos todos perplexos com os acontecimentos dos últimos dias. Por que que Deus permite essas tragédias? Por que estamos vivendo tudo isso? Meus irmãos, Deus concedeu ao homem soberania sobre seus atos. Ele deu a terra para habitar e trabalhar e governá-la conforme a sua vontade. Podemos confirmar isso a partir da passagem do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, em que está escrito dessa maneira: E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A autoridade da terra Deus entregou ao homem. Deus colocou nas mãos do ser humano o governo deste mundo. E essa terra, ela foi criada para que o homem, eu e você, meu querido, desfrutássemos dela. No entanto, parece que o ser humano tem se empenhado em destruir a criação de Deus. A devastação da natureza é algo tão sério que, se medidas restritivas não forem tomadas, talvez esse planeta se torne inabitável pelas próximas décadas. Talvez os nossos ouvidos físicos não estejam ouvindo, escutando, mas essa criação, ela está gemendo, e muito. Parece que perdemos a sensibilidade de ouvir tal gemido, de ouvir a natureza, e o pior, de ouvir a voz de Deus. Vocês já se deram conta de como esse planeta ele está? Veja o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 19. O apóstolo Paulo, ele escreve algo bem interessante. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação
geme. A natureza geme. Por que que a terra agoniza? Por que que esse mundo está assim, meus queridos e amados irmãos? Uma vez que esse mundo foi criado para que nós pudéssemos habitá-lo de uma maneira aprazível, de uma maneira agradável, de uma maneira satisfatória. Por que que este mundo, ele está assim? Com doenças, com tragédias, com tantas coisas ruins. Deus havia ordenado a Adão, o primeiro homem, que governasse sobre a terra, como representante dele, de Deus. Mas com a desobediência de Adão, o pecado, infelizmente, entrou no mundo. E a partir daí a natureza passou a sofrer. Devemos olhar com mais cuidado para a criação, pois ela geme com angústias, aguardando que nós, os filhos de Deus, façamos alguma coisa. Tudo o que acontece nesse mundo é um reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. Se a criação está gemendo e sofrendo, algo destrutivo está acontecendo no mundo espiritual. Ora, se a vontade de Deus não está sendo feita, é porque Ele não está interferindo no governo que Ele mesmo confiou ao homem. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus te deu autonomia sobre a sua vida. Deus te deu livre arbítrio. Deus te deu poder de decisão, de escolha. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 30, que os fariseus, eles rejeitaram os planos de Deus. Ora, Deus não queria que eles rejeitassem, mas eles rejeitaram. Também lemos em Lucas, no capítulo 13, versículo 34, o Senhor Jesus fazendo um apelo, dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Livre arbítrio. Deus não interfere na sua decisão. O homem escolheu destruir esse mundo. O homem escolheu desviar-se dos caminhos do Senhor. Se a sua vontade pode ser frustrada por um fariseu, a vontade de Deus, se a sua vontade pode ser frustrada pelos judeus que rejeitaram o plano de Deus, essa mesma vontade, ela também pode ser frustrada por um terrorista. Portanto, um atentado terrorista, ele não é vontade de Deus. A pobreza, ela não é vontade de Deus. A corrupção, ela não é vontade de Deus. A doença não é vontade de Deus, meu amado irmão. Nenhum dano ao homem é da vontade de Deus. Pelo contrário, está escrito em Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos e pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos, preste atenção, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Glória a Deus por esta palavra. Deus tem vontade de que todos sejam salvos, que todos sejam livres, que todos alcancem a felicidade, que todos tenham famílias benditas, que você seja próspero, que você tenha um lugar neste mundo, que você tenha prazer em fazer parte. Essa é a vontade de Deus. Entretanto, existe algo entre essa vontade e a realidade, que se chama livre-arbítrio, o seu poder de decisão.
O apóstolo Paulo também nos ensina no capítulo de Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, é um versículo bastante conhecido, que diz assim: porque a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores, entre aspas, deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Esse versículo, ele nos ensina algo bem interessante. Além dele nos ensinar que esse lugar, esse mundo, ele é um reflexo do que acontece no mundo espiritual, o mundo físico. Ele também nos ensina que esse planeta, essa terra que vivemos, por causa do pecado, não é um lugar seguro. Alguém pode atirar em nós, nós podemos ser atropelados, nós podemos morrer afogados, qualquer coisa pode acontecer conosco. Por quê? Porque esse mundo está infectado pelo pior vírus que existe, o vírus do pecado. Muitos escolheram desviar-se de Deus e de seus propósitos. A maioria quer uma vida de independência, sem compromisso com a palavra de Deus e com os valores morais do reino de Deus. Com essas atitudes, o homem se distancia cada vez mais de Deus e dos seus planos. E cumpre-se a escritura de Isaías, no capítulo 53, versículo 6, que está escrito assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Meu querido, minha querida ouvinte, internauta, irmão, irmã em Cristo, você que está ouvindo uma palavra de Deus pela primeira vez, um sermão, meus queridos, eu quero dizer que Deus ama vocês, que Deus tem um plano maravilhoso na vida de vocês. Quais as consequências de você levar uma vida independente, uma vida distante da vontade de Deus? Separação espiritual de Deus e de seu reino. Nossos pecados, eles causam essa separação. É como se houvesse um muro que impede você de se aproximar de Deus. Esse muro se chama pecado. Só Jesus Cristo pode destruir esse muro de separação. Só Jesus Cristo pode triunfar sobre o poder do pecado. O pecado, ele entrou nesse mundo através da desobediência de um único homem, Adão. Um homem foi responsável em trazer um pecado ao mundo. Mas a boa nova do Evangelho nos ensina que também por um homem veio a salvação deste mundo. E esse homem é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem nós temos a saída para esse dilema do pecado. Ele se chama Jesus. Depois, se você tiver oportunidade, leia em sua casa Romanos capítulo 5, a partir do versículo 18. Deus, Ele conhece o sofrimento, a dor que nós encontramos nesse mundo. Jesus, Ele deixou o conforto do seu reino, a segurança dele. Ele viveu nesse mundo tenebroso, viveu nesse ambiente hostil. Jesus, Ele foi injustiçado pelas pessoas. Jesus, ele sentiu cansaço, ele se afadigou, ele sofreu com o sofrimento das pessoas. Quando seu amigo Lázaro morreu, Jesus chorou. Jesus, ele teve fome. Jesus, ele teve sede. Jesus, ele foi banido pela sua própria família. Jesus, ele não conseguiu agradar a todos. Entretanto, de todas as dores que o homem Jesus Cristo viveu nesse mundo, talvez a que mais foi dolorosa para ele, foi ele tomar a nossa culpa, o nosso pecado. Nós lemos
em João capítulo 15, versículo 13, escrito assim: conhecemos o amor nisto, que Ele, Jesus, nos deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Agora Ele oferece a vida eterna a nós. Nós não merecemos essa vida eterna, porque nós não fizemos nada para conquistá-la, nada. Mas Ele simplesmente nos dá. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Recebe essa palavra na sua vida em nome de Jesus. É pela graça que sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aleluia, aleluia, aleluia. Se nós nos arrependermos do nosso pecado, da nossa independência, da nossa vida distante de Deus, e nos voltarmos para Ele, nos humilharmos, nos arrependermos, a palavra de Deus fala que, porque quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê, quem se mantém rebelde, a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, versículo 36. O texto áureo que nós lemos de Mateus, falando sobre a parábola da casa edificada sobre a rocha, é um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Perceba que fala de duas edificações, duas. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Ambos construíram as casas neste mundo, tanto a rocha quanto a areia fazem parte desse mundo, preste atenção. Ambos construíram casas neste mundo, ambos tiveram que se esforçar para construir a casa, ambos sofreram com os problemas, foram afligidos pelos males desse mundo. Perceba que fala que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, para ambos. Deus não livrou ninguém das aflições. Ambos passaram pelas mesmas tragédias e sofrimento, mas aquele que tinha construído a sua casa sobre a vontade e o propósito de Deus, essa casa permaneceu de pé. E aquele que não fez isso, a Bíblia é enfática a dizer que foi grande a sua ruína. Finalizando, meus queridos irmãos, eu quero dizer que Deus, Ele está muito triste com tudo que está acontecendo nesse mundo. Ele está ali no seu alto e sublime trono, observando tudo aquilo que acontece nesse mundo, e eu posso lhe garantir que Ele não está feliz com tudo isso que Ele tem presenciado. Deus espera que a revelação dos seus filhos, podemos falar assim, a pregação do Evangelho, a revelação dos filhos de Deus, Deus está esperando isso de você que já o conhece, para que você seja uma boca que diga palavras de vida, que traga esperança, que traga ânimo, que diz que pode estar ruim, mas que Jesus pode melhorar a tua vida, pode trazer paz, alegria, ânimo, esperança. Ao entregarmos a nossa vida para Jesus, nós somos incluídos na família de Deus, passamos a fazer parte dos planos de Deus, porque você está abrindo mão do seu livre-arbítrio, para que Deus governe sobre a sua vida. Os problemas dessa vida, eles vão continuar a acontecer. Preste atenção, quando a chuva veio sobre aquela casa, ela atingiu mesmo aquele que estava na rocha. Não diz que atingiu só aquela que estava na areia, mas também a que estava na rocha. Isso eu entendo, meus amados irmãos, que os problemas eles vão continuar a acontecer. Chuvas e ventos virão sobre você e a sua casa. Mas eu tenho uma boa nova: você não estará só.
Jesus estará contigo, estará ao teu lado, te amparando, segurando na mão e falando: não temas, meu filho, eu estou contigo, eu estarei convosco até o último dia. Ora, Jesus não mente. Tudo o que Jesus disse se cumpriu e se cumprirá. Se Ele diz que estará com você todos os dias, é porque Ele estará. Confie nele, não confie nas suas posses, não confie na sua força, não confie no seu poder, não confie na sua conta bancária. Confie tão somente naquele que é o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como eu disse no início dessa mensagem, eu quero finalizar com essa frase: estamos todos perplexos com os acontecimentos desses últimos dias, mas esse Senhor querido, esse Jesus maravilhoso, Ele disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33. Ele venceu o mundo. Ao seu lado você também poderá vencê-lo. Meu querido e minha amada irmã, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.